Fala, meus amigos, que jogo foi esse? Que partida horrorosa, um clássico. Devia ter um futebol muito mais bem jogado, uma coisa mais bonita, mais legal. No estádio tão legal como a Vila Belmiro, o Santos faz uma partida lamentável, lastimável e dá um puta do medo do que vai ser o resto da temporada, né? Porque tá começando, e já tá começando mal. A verdade é essa. Quem chamou a atenção também muito foi a arbitragem nessa partida. A arbitragem paulista do Lucas Caneto, muito ruim. Que cara ruim. Ele deu 11, 11 cartões amarelos na partida. Um time inteiro, praticamente. Esse senhor amarelou. Fora os que estavam fora do jogo. Vojvoda e o Mike também tomou. Tava lá no banco falando, deve ter falado alguma coisa e tomou um amarelo também. O cara conseguiu atrapalhar uma coisa que já estava ruim. Ele conseguiu essa façanha de obstruir o jogo, atrapalhar, dando lances errados. A sensação que ficou na maioria dos lances, na maior parte do jogo, foi que ele estava prejudicando o Santos. O cara em plena Vila Belmiro ali, dando lance bobo. O jogador do Corinthians fazia falta, ele dava a bola para os caras, falava que a falta era do Santos. Ficou a impressão que ele estava ali favorecendo o Corinthians de alguma maneira, para no final ele fazer aquilo ali que ele fez, né? Ele marcou uma falta inexistente do zagueiro do Corinthians, no Lautaro Dias, que rendeu o empate para o Santos. O Santos empatou esse jogo na cagada, tá? Um puta de um gol cagado. O gol em si não, a batida de falta, chutaço ali do Gabriel. Eu imaginei mesmo que seria essa batida que ele daria. Tava ali frontal pro gol, meu, mandar uma bomba ali, vendo o que dá. Hugo Souza aceitou, né, ele tem esse costume, é um ótimo pegador de pênaltis, mas às vezes ele compromete. Já comprometeu na seleção, já comprometeu no Flamengo, e vai mantendo a sua média aí no Corinthians, ele não decepciona. No primeiro tempo, a equipe do Corinthians foi muito superior ao Santos, e arrisco a dizer que foi um nó tático do Dorival para cima do Vojvoda. E não dá para entender porque o Vojvoda, na última partida entre Santos e Corinthians, na Vila, o Santos foi muito superior, aplicou um 3-1 e estava mais ou menos nos mesmos moldes. O Santos sem Neymar, o Corinthians não tinha o Memphis Depay, não tinha o Garro, e a partida foi outra coisa. Parece que o trabalho do Dorival evoluiu muito, atingiu ali um nível ok, um nível bom, e o trabalho do Vojvoda estacionou ou piorou. Foi uma péssima partida do Santos. Nossa, assim, eu acho que poderia ter caminhado esse primeiro tempo para um empate ali, o Corinthians com superioridade, e viria para o segundo tempo para vencer, para buscar a vitória, porque realmente estava muito melhor. Mas graças a Zé Ivaldo, o Santos, pelo segundo jogo consecutivo, se prejudica nas mãos do zagueiro. O cara vai, faz um pênalti contra o Guarani, contra o poderoso Guarani, os atacantes de ponta do que o Guarani tem. Ele comete um pênalti lá, ele faz handball. O técnico mantém, tudo bem, tem a questão das contratações, o Santos não contrata, e quando contrata, contrata mal. Mas assim, se o cara tá mal, se o cara é displicente, se ele é maluco, porque ele comete um pênalti contra o Guarani, você vai levar pro clássico? Sabe que os nervos ficam à flor da pele, sabe que o juiz treme. Esse juiz aí, o que ele fez nessa partida foi loucura, é pra tomar gancho. A Federação Paulista tem que olhar aí com muito carinho pro caso desse juiz pra ele não prejudicar mais nenhuma partida, porque ele prejudicou um clássico gigante do estado, estragou o entretenimento. Paulistão fica uma coisa mal vista, fica horrível quando o árbitro tem esse tipo de comportamento, esse tipo de exibição. Ele tava querendo aparecer com aquela câmera lá, aquele coisa ridícula.
sabe? Em vez de ficar investindo dinheiro em câmera, em body cam pros caras, pra ficar mostrando lá, ele dando amarelo pra Deus e o mundo no jogo, investe na formação do cara, pô. Investe ali em preparo. E a Federação Paulista, a CBF, que fazia o treinamento dos árbitros por videochamada, deve fazer ainda, né? Isso aí é da gestão do Edinaldo, mas não sei se o Samir Chald mudou alguma coisa. Se a CBF, que é o topo, tá fazendo assim, imagine a Federação Paulista, que tem um campeonato que tá virando pré-temporada pros clubes grandes. E tem clube grande se complicando no Paulista, viu? Assim, Zé Ivaldo faz o pênalti no Yuri Alberto, uma jogada individual. O Yuri Alberto sempre decide jogar contra o Santos. Aquela partida do ano passado foi uma coisa atípica, né? Porque ele ficou ali anulado e tal. Até no último gol do Barreal, ele que dá o presente pro Santos, dá a bola e a jogada segue, o Barreal faz o gol. Então ele voltou a ser o Yuri Alberto, que gosta de castigar o Santos. Ele é cruel. Ele é cruel contra o time do Santos, assim como o Gabigol também já foi em outra oportunidade. O Zé Ivaldo comete o pênalti ali nele, passa o facão, levanta o cara na área. Ele queria o quê? Ele achou que ele ia levantar o cara dentro da área e o juiz ia fazer o quê? Foi pênalti, na cara dura ali. Só que o Yuri Alberto não sabe bater pênalti. A gente deu essa sorte, o Santos deu essa sorte imensa do cara não saber bater pênalti. Dessa vez o Brasão não precisou salvar a pele do Zé Ivaldo. O próprio Yuri Alberto desperdiçou, chutou pra fora. Só que assim, alguns minutos depois, o mesmo Yuri Alberto volta na jogada contra o Zé Ivaldo. Ele tabela ali com o atacante do Corinthians. Jogada segue, o cara faz o gol. Ele podia ter ficado cabisbaixo, podia ter sentido o pênalti perdido, a torcida xingando, mas não, contra o Santos não. Se fosse contra outro time, tudo bem, eu não sei. Poderia ter sentido esse pênalti perdido, mas contra o Santos não. Ele foi lá, não sossegou enquanto não fez o gol dele, e convenhamos que não demorou muito, né? A zaga do Santos, uma mãe também, Zé Ivaldo ali e o Adonis Frias, muito mal, os dois. Então, o Santos vai pro intervalo com o placar desfavorável por causa de uma jogada ali, dois erros ali claros do mesmo cara. Se tivesse matado a jogada na linha lateral, não teria dado essa sequência até o Yuri Alberto fazer o gol. Se não tivesse feito pênalti, é que ele não marcou, mas poderia prejudicar o Santos. Ele não pode mais ser titular desse time. Não pode. O Zé Ivaldo, ele vive momentos. Ele é um jogador de momentos. Ano passado foi a mesma coisa, fez alguns bons jogos, fez gol contra o Galo. Lá, fez a comemoração lá do imitando a galinha lá. Beleza, legal. Depois começou com loucura, tomando cartão vermelho. Você não sabia, o torcedor não sabe se o Zé Ivaldo vai chegar, vai fazer um bom jogo, vai fazer um lançamento legal, não sei o quê, ou se ele vai dar um pênalti pro time adversário, ou se ele vai tomar um vermelho, se ele vai quebrar o jogador. Inclusive o vermelho que ele tomou, me lembrei agora, foi no jogo contra o Galo, na volta, né, no segundo turno. Ele pega o Hulk no meio de campo, faz uma falta, atropela ali o Hulk, faz uma falta claríssima no meio de campo, toma o vermelho e prejudica o Santos. Aí ele se afasta, fica afastado. E eu acho que é o que vai acontecer de novo. O Vojvoda se vê na obrigação de tirar esse cara, porque próximo jogo é contra o Bragantino, né? Todo mundo se lembra o que o Bragantino fez contra o Corinthians, né? O Corinthians que deu nó tático no Santos, que amassou o Santos. Se o Yuri Alberto faz aquele gol ali de pênalti, faz os dois, não ia dar pra buscar. Não ia ter fôlego para chegar, mal teve para chegar no 1-1. E chegou ali de uma maneira bem mandrake, né? Uma falta mandrake que só o árbitro viu. Ele prejudicou o Santos o jogo inteiro para chegar no final, dar uma falta que não existiu pro Santos. É inacreditável. É o tipo de coisa que eu acho que só acontece com a arbitragem do Brasil.
É muito ruim, foi muito ruim a exibição desse árbitro nessa partida. Foi péssimo, péssimo, péssimo. O Vojvoda tem no banco o Luan Pérez, tem o Basso. Meu, põe alguém, faz alguma coisa. Alexis Duarte, alguém tem que entrar. Alguém tem que tirar o Zé Ivaldo. Por quê? Marcelo Teixeira não contrata. O time precisa de um zagueiro decente. Pô, traz um cara bom e vai tentando quem tá aí. Adonis, Alexis, o Basso que tá lá, o Santos que é quase no transfer ban por causa do Basso, o cara não joga, fica só no camarote do Neymar. O Luan Pérez que, pô, tá esquecido. O que tá acontecendo? Ele tá tão mal assim nos treinos que o Zé Ivaldo é unanimidade na titularidade do Santos? Não pode ser, isso não pode estar acontecendo. Porque isso aí não, o nível do Luan Pérez tá uma coisa assim, deprimente. Então, ele tem que trabalhar com o que tem até o presidente do Santos se mexer, ou vai esperar pegar o Bragantino aí, que tá muito bem, não perdeu. Vai esperar tomar o quê? Um 6-0 do Bragantino para mexer? O técnico não tem culpa de tudo. Ele tem a parcela dele. Mas quem monta elenco é o presidente. É a alta cúpula do Santos, é Alexandre Matos. Então, assim, cadê o ponta esquerda? Já sabia há muito tempo que o Guilherme ia sair do Santos. Também, o cara sendo ameaçado de morte ali na cara dura, na frente de todo mundo já sabia que ele ia sair. Não tinha ninguém no esquema ali, não flertou com ninguém, não pensou em trazer ninguém. Só contratação, só no interesse. Loyola, que se falou muito em janeiro, falou muito desse cara e o cara fechou com outro clube. Para volância, o Santos precisa de um volante decente, que é o clube dos volantes, mas também só o Ilharão ali que tá dando um caldo. Tá surpreendendo, demorou para engrenar na temporada passada, mas o Ilharão é um senhor jogador. É um senhor jogador. João Schmidt, muito lento. Muito lento. O meio-campo do Corinthians engoliu ele. Zé Rafael entrou hoje, mas aquela coisa, né? Meio morno, não apareceu, não fez grande exibição ali. O Gabriel Menino entrou bem. Correu bastante, fez até a lateral. Então precisa trazer. Traga um zagueiro bom, de nível bom. Porque com o que tem aí não vai dar. Com o que tem aí não vai ter como. É briga para não cair de novo. E se bobear, se ficar, vai ser briga para não cair no Paulista também. Porque vai ser triste domingo contra o Bragantino, viu? Vai ser triste, a não ser que tome um chacoalhão, ou que os caras estejam num dia muito ruim, mas a tendência é o Santos tomar pau lá. A tendência é o Santos perder. E perder feio. Um meio-campo decente, volante, um zagueiro e um ponta. É o que o Santos precisa. A diretoria tem que se mexer, eu sei, o Santos tem problema financeiro, mas todo mundo tem. Todo mundo deve na casa de bilhão. Inclusive o Corinthians aí deve bem mais. E tem um elenco ali redondinho. Tem um craque ali, como o Santos também tem o seu camisa 10. E o Santos não traz. O Santos não traz ninguém. Vendeu o Souza. A sorte é que o Santos vende o Souza e tem Vinícius Lira ali na reposição. Né? Eu tava vendo a live da Gabriela Brini, ela trouxe um bastidor ali, ela tava na Vila Belmiro e falou que tava todo mundo vaiando o Vinícius Lira. Xingando o cara, assim, pegando pesado mesmo, sabe? Como se ele não fosse uma jovem promessa aí do Santos, como se ele não fosse um menino da Vila. Sendo que quem tava ali do lado dele, do lado esquerdo, era o Zé Ivaldo, pô. O moleque olha pro lado, o zagueiro ali, vamos ver quem é o cara que tá do meu lado. Porra, é o Zé Ivaldo. O cara sentiu, velho. Tremeu. Jogou mal, beleza. Mas quem fez pênalti, quem tava ali, não passa confiança nenhuma, é o senhor Zé Ivaldo. Então como é que vai jogar no lombo do cara, do moleque?
que até ontem estava na base, até ontem estava no sub-20. Vai jogar nele? A vaia vai ser pro Vinícius Lira? Porra, não dá pra entender quem faz esse tipo de coisa. Não dá pra entender. Vai ao Zé Ivaldo, tudo bem, o cara tá afundando o time. Mas o moleque ali, sabe? Tudo bem, o Souza deixa os outros mal acostumados, deixa quem vai assistir mal acostumado. O Souza é craque. Mas calma, calma. Tem que ter calma com o Vinícius Lira. Porque se não for ele, vai ser Escobar. Aí vai ter muito chute pra lateral, e é vibração, aquela coisa. Só isso. É só isso. Depois do que no jogo lá que o cara praticamente passou por cima dele. Parecia um adulto contra uma criança. Essa parte também defensiva do Escobar começa a ficar questionável. E não ataca bem também. Olha, na ponta tá Tassiano. Pô, legal, o Tassiano jogou bem aquele jogo lá contra o Cruzeiro, fez 2 gols. Mas porra, não confunde as coisas. Não confunde as coisas, não confunde. O Vojvoda tem que entender que Tassiano, legal pra pôr no final do jogo ali, ele tem que ser esse cara pra entrar nos 35, nos 30 minutos. Você tem o Robinho Júnior no banco, tem o Miguelito, vem entrando muito bem. No segundo tempo, o Miguelito entrou no final, é o que eu falo. É a mesma coisa do último jogo. Quem que o cara vai mostrar, como ele vai mostrar o valor dele com 7 minutos ou 10 minutos? O time perdendo. O Robinho dessa vez entrou mais cedo, realmente. Também achei que não fez um jogo bom. Vi algumas pessoas comentando e tal. Não fez um jogo bom. Mas quem fez jogo bom no Santos? Ele recebe uma bola ali perto da lateral, passe torto, o cara tem que se esticar, perde a bola, sai pra lateral. Aí eu falo, o cara não tem um recorte de uma partida inteira pra saber, pô, o cara fez um jogo ruim, foi 90 minutos, 80 minutos de um jogo ruim, pra entender até o real nível do jogador. Mas o Vojvoda não deixa. O cara é anti-base, ele é inimigo da base. Tem que rever esse problema. No Santos não vai dar certo. Se ficar preterindo a base, não vai dar certo. Porque o Santos não é o Flamengo, que tem milhões para gastar e compra aí os melhores jogadores dos outros times e não precisa tanto da base. O time do Santos é horrível. O nosso lateral esquerdo é horrível, que é o Escobar. Se não colocar o Vinícius Lira, nós estamos lascados, cara. Nós estamos lascados, que é um cara que tem potencial aí. Ele tem muito a melhorar e vai melhorar jogando. Espero que essas vaias da Vila Belmiro não façam o Vojvoda vir pro jogo contra o Bragantino com o Escobar. De coração, porque vai ser um traje. Vai ser um tapa na cara do torcedor. Então, põe Miguelito no começo. Começa com o cara. Tá jogando bem. O Santos não pode viver dessa fase de ser o time que não joga porra nenhuma o jogo inteiro e decide jogar com 90 minutos, 92, é sempre a mesma coisa, pô. O torcedor fica injuriado com isso, cara. Não cria uma chance, não faz uma porra de uma boa jogada durante a partida. Perde, toma gol, fica aquela coisa horrível. Pra chegar nos 90 minutos, o povo começa a correr. E são sempre os mesmos que estão lá dando gás, sabe? Errando, acertando, é Robinho de um lado, dessa temporada Miguelito do outro. Tá pedindo passagem. Não dá pra ficar com Tassiano, com Lautaro. Lautaro que entrou até bem, entrou assim, bem no teto dele, na medida do possível a gente pode falar que ele entrou bem. Se movimentou, correu, apareceu, mas também não vai além disso. Não resolve jogo, é um cara que não resolve jogo, pô. Graças a Deus o Santos tem um centroavante hoje. Pelo menos o camisa 9 ali, a referência,
O Santos tem. Ano passado não tinha. Eu via dizendo que a reserva técnica do Santos estava fora, Gabigol, Neymar. Gabigol já mostrou para que ele veio. Não foi uma grande partida do camisa 9, do craque São Vicente, que estava na camisa dele, a homenagem à cidade de São Vicente. Não foi uma boa partida, mas caras como ele, que tem ali que são realmente predestinados, eles precisam de uma bola. E foi o que ele fez. O Santos puxou o contra-ataque ali. O Lautaro recebe a falta do Gustavo Henrique. A falta que só o árbitro viu. Se fosse um pouquinho para dentro, ele ia marcar pênalti, o VAR não ia dar. Então, quando foi a falta, eu pensei, porra, podia ser um pouquinho mais para frente, que era pênalti, né? Que o Gabigol não costuma bater falta e o Santos não tem um grande batedor de falta. Depois que eu vi o lance, falei, porra, graças a Deus que foi. Eu vi o lance e saiu o gol. Falei, porra, graças a Deus não foi na área, senão o VAR ia mandar voltar. Falei, não é falta não. Então, esse juiz conseguiu fazer uma façanha que é para poucos. Ele conseguiu ser odiado pelos dois lados. Acabou o jogo com a torcida elogiando muito ele, daquele jeito. E tenho certeza que o corintiano que tá em casa vendo a partida ficou puto também. Tirou 3 pontos ali dos caras. Na cara dura. Um erro claro. Ali Gabigol na bola. Porra, mandou um balaço, um chutaço. E o Hugo Souza... muito complicado, viu? Pra pegar o pênalti do Gabigol lá na semifinal da Copa do Brasil, ele foi um leão. Lógico que aquela oportunidade valeu muito mais. O Gabigol parece que deu também um recuo, né? Pro goleiro, ele disse que conhecia muito o Gabigol. Se tinha um cara que ele conhecia era o Gabigol, parece que ele não conhecia o Gabigol, batedor de falta. E com esse empate sem vergonha, o Santos fica na 8ª posição, última posição dos classificados para a próxima fase do Paulistão. Fica coladinho no Corinthians. O Corinthians fica em 7º. Podia ter subido muito mais. O Corinthians podia ter ido a 8 pontos. Estaria ali na 4ª colocação, atrás do Palmeiras. O Santos na próxima rodada pega o Bragantino. Vai doer, viu? Vai sangrar o olho. O Bragantino começou muito bem a temporada, tá num ótimo nível, enquanto o Santos tá se achando. Não sabe ali o que é ainda. O Vojvoda não sabe o que é o time do Santos ainda. O que vão ser os 11 iniciais. Ele não mantém padrão. Ora é Tassiano, ora é Lautaro, ora é o Cabalheiro, que jogou um jogo e sumiu também, não joga mais. Então, o Bragantino, olha... Tomara que eles tenham misericórdia, viu? Porque a tendência é tomar pau. O Corinthians pega o Velo Clube no mesmo dia, no domingo. Vai ter ali uma vida mais tranquila em teoria, né? Porque cada jogo é um jogo, cada partida é uma partida. E pode se descolar ali do Santos, porque logo atrás já vem o Guarani, Botafogo, Primavera, Mirassol, estão tudo ali, o próprio Velo Clube. Estão tudo coladinho. Bobeou, filho. Perdeu o jogo. Perdeu o clássico. Vai se dar mal. Vai se dar mal, porque esse Paulistão mudou o formato, é fase de liga, são poucas oportunidades, são poucos jogos. Não vai ter tanta partida, não vai ter tanta oportunidade para buscar recuperação. Por isso que eu falo que tem time grande que está se complicando. Tem time grande que está flertando com o rebaixamento. Papel que foi do Santos em tantas oportunidades também. Nesses últimos anos aí, terríveis, sombrios, do que foi a linda história do Santos. Porra, de 2020 para frente foi só tristeza. 2020 para frente foi só para trás. A verdade é essa. O Santos precisa muito do retorno do Neymar, além daquelas contratações de zagueiro, de volante, de ponta, precisa muito do retorno do Neymar. Ele precisa voltar e ele não precisa só voltar, ele precisa voltar bem. Na mesma pegada que ele terminou o Brasileirão. Jogando bem, fazendo gol, não se omitindo, para o Santos poder sonhar com alguma coisa, além de ficar fazendo continha, 45 pontos,
de pegar Corinthians no mata-mata de Paulistão e saber que vai perder. Mesma coisa do ano passado. Pega o Corinthians com o sangue nos olhos. Torcedor, porra, não vai falar, mas você já fica com o pé atrás. Putz, difícil, hein? Porque o Santos está sendo isso ultimamente. Um time que aí na década de 2010, na década de 2000, ganhou tantos paulistões. E agora não imprime confiança. O torcedor não tem confiança. O torcedor não sabe nem quem vai ser o seu atacante. Além do Gabriel, claro. É Tassiano. Tassiano é ponta. Até hoje eu não sei o que Tassiano é. Tem moleque da base, tem joia aí pra lapidar, pra trabalhar bem. Mas o Vojvoda, acho que ele não entende. Não vai viver do ótimo trabalho do Fortaleza pra sempre. Verdade é essa. Aqui, a cobrança é outra, é alta. Porque é um torcedor que tá machucado. Torcedor que viu o time ser rebaixado, nunca tinha sido rebaixado e caiu. Então o torcedor tá muito machucado, porque cai, faz aquele ano de Série B, aquela coisa horrorosa, horrível. Volta em 2025 e é o mesmo sofrimento de 23. A mesma tristeza, a mesma coisa tétrica. O torcedor tá cansado disso. O torcedor do Santos, mais novo ou mais velho, viu esse time ganhar Libertadores. Os mais velhos, os vovôs, viram mundiais. Viram esse time amassar. Pode ser qualquer um, podia pôr qualquer um pela frente. E o Santos amassava. Tinha Real Madrid, tinha Barcelona, tinha Milan, tinha Benfica, que na época era potência. Não tinha ninguém. Esse time amassava qualquer um. Tinha o melhor jogador do mundo. Tinha um cara que decidia a Copa do Mundo como se decidia a Paulista. Pra ele acho que era a mesma coisa. Não sentia. Quem decide uma Copa com 17 anos não sentiu o peso. Então essas pessoas verem o seu Pepe, o canhão da Vila, assiste o Bengal, os caras... Pô, imagina pra esses caras que tornaram o Santos o maior time do Brasil. Imagine pra eles ver o que se tornou esse clube. Com jogadores medíocres, vai lá na Argentina, Paraguai, Bolívia, buscar um monte de perna de pau. Porra, se for pra usar Cabalheiro, se for pra usar Bilal, o Bilal tá custando quase 1 milhão, cara. Que isso? Não tem, eu duvido que não tem um moleque da base do Santos melhor que o Bilal. Aí, isso é resposta pra quê? Ano passado, tava na merda, aí vai trazer a contratação, não vai contratar, não sei o quê. Ah, beleza, contrata aí, traz, Bilal. O cara jogou um jogo, velho. Contra o Bragantino, jogou mal pra cacete. E nunca mais voltou. Vai me dizer que na base do Santos não tem um cara melhor que o Bilal? Ah, Matheus Xavier já mostrou. Não precisou de muito tempo, não. Bilal, Cabalheiro, Tassiano, 32 milhões. Tassiano não é que ele é o pior jogador do mundo, mas é muito caro. Sabe, cara? É a mesma coisa de você pagar 200 mil num up. Como assim? Só você que faz isso? Isso é o tipo de coisa que você só vê a diretoria do Santos fazendo, velho. Rasgando dinheiro. Sabe? É o cara que ganha o salário mínimo e rasga a nota de 100. Agora a nota de 200. Faz sentido? Não faz sentido, pô. É uma gestão que não dá pra entender. Não tem como entender. Então, assim, foca na base. Traz quem tem de bom. Olha com carinho pra essa molecada que o Santos tem. E o raio sempre cai na Vila. Não tem jeito. Passam décadas e décadas e décadas. Sempre tem coisa boa na base do Santos. E enquanto isso, o time que tem uma base historicamente tão boa, uma das melhores do mundo,
A gente fica sofrendo com o jogador da Argentina, jogador médio, horrível, médio sendo aqui carinhoso. Sofre com bagre da Argentina, fica buscando Colômbia, eu nem sei, Paraguai, Bolívia, Chile. Pra quê? Porra, é um ou outro que dá certo, velho. É um ou outro que realmente é bom. Chega de querer ser esse time que vai recuperar jogador ruim. Não vai dar certo. Não vai ter jeito. Gabriel veio pro Santos, tá na fase ruim. Mas a menina da Vila, pô. Tem que dar. Ele veio, tem que dar realmente a 9 pro cara e bota ele pra jogar. Por quê? Porque não tem ninguém melhor. Não tem ninguém melhor. O Santos se vê obrigado a trazer um cara que teve alguns episódios ali ruins com o clube, porque não tem ninguém melhor, nem perto. Mas não é que não tem nem perto. Tivemos aí o... Porra, como é que é o nome dele? Júlio Furch. Custava mais de 1 milhão. Porra, outro cara ruim de bola. O Santista sofre com esses caras. Mas sofre com esse monte de bagre aí. For pra trazer um cara desse, eu sou muito mais a favor de pegar, põe a base. Põe a base. Tenta lá igual o Leão fez em 2002. Põe a molecada pra jogar. O time tá na merda, não tem dinheiro. Mas pra gastar 1 milhão, quase 1 milhão de reais no Bilal, é coisa de louco. É coisa de maluco. O que você achou desse empate do Santos com o Corinthians? Um empate que não foi merecido, mas tem dia que um vai ter que chorar pro outro rir. Então, um ponto ali milagroso praticamente que o Santos consegue. O que você achou desse empate? E qual a perspectiva do Santos para os próximos jogos? Para mim não vai ser nada bom. Para mim o Bragantino vai vir, olha, Deus ajude, viu? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!